Oi pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula de ciências da semana de 28 de setembro a 2 de outubro. Nós iremos usar o nosso livro Apis e as páginas são 98 a 101, 104 e 105 e depois, por último, a atividade 4 da página 106. Vamos fazer juntos? Vamos lá! Capítulo 7, página 98. Invenções, luz e sombras. Nós temos aqui uma imagem de uma criança, de um menino brincando. Do que ele está brincando? Você já brincou de teatro de sombras? Neste capítulo, vamos estudar invenções que servem como fontes de luz e o que acontece quando a luz incide nos corpos. Depois de tudo que você aprender, que tal se juntar com os colegas e fazer um teatro de sombras de verdade? Essa será uma sugestão para você fazer junto com a sua família. Nós temos 3 perguntas aqui no fim da página 98. Nós vamos numerá-las, 1, 2 e 3, e você vai responder no seu caderno de ciências. Você vai colocar o número da página, o número da questão e responder. Primeira pergunta. Você sabe fazer sombras? Você já brincou de fazer sombras? Por exemplo, sombras na parede? Explique o que é necessário para fazê-las. Número 2. Você já esteve em algum ambiente no qual a iluminação era feita por algo diferente de lâmpadas elétricas? O que pode trazer luz ao ambiente além das lâmpadas elétricas? Vamos pensar num exemplo juntos? A vela. Pergunta 3. Como você acha que seria a sua vida se durante a noite não houvesse a luz das lâmpadas? Imagine, se você vivesse em um mundo onde não houvesse a luz das lâmpadas. Como você imagina que seria a sua vida e a vida da sua família? Na página 99. Aqui nós temos uma atividade prática, então quer dizer que você não vai precisar responder essa atividade aqui no livro. Você vai fazer essa atividade com a sua família, vai tirar fotos dessa atividade e você vai enviar para suas professoras. Os materiais que estão sendo pedidos aqui, cartolina, celofane incolor, lanterna e papel vegetal, se você não tiver, não tem problema, você pode substituir. A lanterna você pode substituir pela lanterna do seu celular. A cartolina você pode substituir por papelão ou madeira. O celofane por um copo de vidro com água limpa. E o papel vegetal por sacola plástica ou lentes de óculos, se você usar. Para fazer essa experiência, você vai precisar da ajuda de uma pessoa da sua casa. Uma pessoa segurará a lanterna e outro vai segurar os diferentes materiais que vão ser iluminados. Vocês devem manter 3 passos de distância um do outro. Comecem iluminando o papel vegetal ou a sacola plástica. O que vocês conseguem observar? Como a luz está sendo refletida nesse papel vegetal? Você consegue ver através do papel vegetal? Depois, iluminem a cartolina ou seu papelão ou madeira. A pessoa que está atrás dessa cartolina, ela consegue ver através da cartolina? Por último, iluminem o celofane ou seu copo de vidro. Como ficou atrás do celofane ou do seu copo de vidro? Está iluminado ou não? Vocês conseguem ver através dele? Faça as anotações dessa experiência no seu caderno. Coloque o número da página 99, atividade prática. E tire fotos dessa experiência e envie para suas professoras. Se você quiser também, pode gravar um vídeo explicando o que vocês observaram. Agora na página 100, nós vamos entender como a luz ilumina diferentes corpos. Vamos estudar algumas fontes de luz e sua incidência sobre diferentes corpos. Agora eu vou fazer a leitura desse texto. Eu preciso que vocês acompanhem junto comigo, porque nós vamos preencher os espaços em brancos dessa página. Vamos lá! Imagine que você chegou a um quarto, está tudo escuro. Imaginou? Que invenções você poderia usar para iluminar o ambiente? Talvez sua reação mais natural seja procurar um interruptor para acender uma lâmpada. Mas houve tempos em que as lâmpadas não existiam e a principal fonte de luz era o fogo.
de tochas, de velas ou de lampiões, por exemplo. Seja qual for a fonte de luz, abajur, fogo, lanterna, candeeiro, etc. Veja o que pode acontecer quando a luz incide sobre os corpos. Temos 3 imagens aqui. Visão através de um corpo opaco. Há um objeto opaco na frente dessa caneca. Visão através de um corpo transparente, como podemos ver. E visão através de um corpo translúcido. Observe que podemos observar a caneca de diferentes formas, dependendo do objeto que está na frente dela. Agora nós vamos preencher esses espaços em brancos. Ao incidir sobre os corpos, a luz pode ser refletida. Isso fica claro quando observamos a luz se refletir. Pode pausar o vídeo e preencher. Em um espelho ou uma superfície polida, por exemplo. Ao incidir sobre um corpo opaco, como uma folha de cartolina ou um colchão, a luz não o atravessará. Um corpo opaco é aquele pelo qual a luz não passa. Os objetos opacos, eles não permitem a transmissão da luz no seu interior. Complete esse espaço. Agora o próximo. Ao incidir sobre um corpo transparente, como um vidro de carro ou um celofane incolor, a luz vai atravessá-lo. Um corpo transparente é aquele pelo qual a luz passa e através do qual é possível ver com nitidez. Por último, ao incidir sobre um corpo translúcido, como uma folha de papel vegetal ou um vidro fosco, a luz não o atravessará muito bem. Um corpo translúcido é aquele pelo qual a luz passa, mas através do qual não é possível ver com nitidez. Ou seja, a gente não consegue enxergar com clareza os objetos pelos objetos translúcidos. Para quem quiser, também vai ter o link aqui de uma explicação muito divertida sobre a luz nos diferentes corpos. Agora que a gente completou o nosso texto, nós vamos para a página 101. E na página 101, nós vamos colocar na nossa tabela todos os objetos que são opacos, os translúcidos e os transparentes. Quais desses objetos nós conseguimos perceber que a luz passa e nós conseguimos enxergar através dele com nitidez? Você vai colocar na coluna dos transparentes. Agora, observe todos os objetos pelos quais nós podemos enxergar, nós podemos ver através deles, mas sem muita nitidez. Aí você vai colocar todos eles na coluna dos translúcidos. E por fim, observe todos os objetos através dos quais nós não podemos ver nada. E aí você vai colocar eles na coluna dos objetos opacos. Agora que a gente terminou de preencher a tabela da página 101, nós vamos lá para a página 104 e vamos ver um pouco sobre sombras. Há um texto aqui, eu vou fazer a leitura e você pode acompanhar junto comigo. Caso você não queira acompanhar junto comigo, você pode avançar um pouquinho o vídeo, mas você terá que ler esse texto sozinho, tá bom? O que acontece quando a luz incide sobre um corpo opaco? Então, para descobrir isso, ilumine diferentes corpos opacos com uma lanterna e observe o que aparece atrás deles. Agora você pode brincar de sombras. Brincar com sombras pode ser muito divertido. Para isso é necessário uma fonte de luz, pode ser um abajur ou uma lanterna, um corpo opaco, que pode ser a sua própria mão, e um local onde as sombras sejam projetadas, pode ser uma parede. Como a luz não consegue atravessar a mão, atrás dela se forma uma área escura. É por isso que projetada a certa distância, vemos a silhueta escura da nossa mão. No cantinho tem aqui a definição de silhueta, que é a forma da sombra de algo ou de alguém projetada sobre uma superfície. Aproximando e afastando um corpo opaco de uma fonte de luz, o tamanho da sombra projetada varia. Pode ficar maior, pode ficar menor. Colocando mais de uma fonte de luz para iluminar um corpo opaco, haverá mais uma sombra para cada feixe de luz utilizado. É isso mesmo,
podemos fazer um exército de sombras a partir de somente um corpo opaco. Faça essa brincadeira com sombras na sua casa. Vai ser muito divertido. E aqui na imagem um exemplo. Tem um objeto e duas fontes de luz. Formou aqui duas sombras. No final da sua página, há o exercício número 1. No caderno, faça um desenho para responder a pergunta do primeiro parágrafo do texto. Em seu desenho, indique com setas qual foi a fonte de luz, o feixe de luz, o corpo opaco e o que aparece na parte de trás do corpo opaco. Para te ajudar a fazer essa atividade, vamos até a página 106. Atividade 4. Aqui tem um exemplo mostrando com setas dos elementos aqui de uma brincadeira de um menino aqui, com sombras e luz. Se você quiser, você primeiro pode preencher esses espaços, colocar onde fica a sombra projetada, qual é a fonte de luz, qual é o feixe de luz, qual que é o corpo opaco. Depois, tomando esse desenho como exemplo, você pode fazer o seu desenho da atividade número 1 da página 104. Você já fez o desenho da página 104? E também fez a atividade da página 106, atividade número 4? Ótimo! Agora a gente vai para a página 105. Nessa página nós temos mais uma experiência. Você vai utilizar uma lanterna, um abajur, a lanterna do seu celular e vai investigar como fica a parte de trás de um corpo opaco quando o iluminamos. Aqui no exercício, a sugestão de se fazer formas utilizando cartolina. Você pode utilizar a cartolina, mas se você não tiver cartolina, você vai utilizar outro corpo opaco, como um objeto de madeira ou papelão. Na letra B, está pedindo para prender essas figuras em varetas. Você pode prender com o que você tiver na sua casa. Pode ser palito de picolé, de churrasco, um pedacinho de madeira, o que você tiver. Então você vai iluminar uma figura de cada vez e vai observar o que acontece. Como ficou a parte de trás desse corpo opaco, desse objeto opaco? Ficou clara ou escura? Você percebeu a alteração da forma e do tamanho da sombra que foi projetada na parede? Quando você percebeu essas alterações? Por quê? Depois de você observar bem, brincar bastante, você vai fazer um desenho com o que aconteceu atrás das figuras que vocês iluminaram. Essas são as nossas atividades de ciências dessa semana, pessoal. Qualquer dúvida ou dificuldade, nos procurem, enviem mensagem.